Amém? Curva a sua cabeça neste momento e ore comigo. Senhor, nós lemos a Tua Palavra e estamos aqui hoje para receber aquilo que Tens para as nossas almas, para as nossas vidas, para fortalecer o nosso espírito. Pai, que essa palavra ela não possa fortalecer somente o nosso intelecto, mas que ela possa trazer uma reflexão e uma mudança na nossa forma de viver daqui para frente, para que possamos ser transformados todos os dias pela Tua Palavra no processo da santificação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, já fazia bastante tempo que eu estava meditando nessa palavra e que o Senhor tocou o meu coração para trazer sobre esse tema, né? Eu recebi uma oportunidade para pregar, mas devido às circunstâncias, né, do trabalho, eu não consegui estar presente no dia que era para eu pregar. E essa palavra ficou no meu coração e eu falei, quando eu receber a oportunidade, eu vou falar com os irmãos, conversar com a igreja a respeito disso. Para que antes eu começasse ter essa palavra, o Senhor tocou no meu coração anteriormente para que eu lesse um livro. Esse livro é um best-seller, né? A maioria das pessoas já conhece, e você que não conhece, principalmente você que é casado ou pretende se casar um dia, leia, porque esse livro é muito importante na vida das pessoas, né? Que amam e precisam ser amadas, né? Que o nome desse livro é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Esse best-seller, ele fala muito sobre as formas que as pessoas se comunicam e como elas desejam ser amadas e como elas desejam receber o amor, não é? E vendo esse livro e analisando, eu li esse livro porque eu pensei assim, eu acredito que a forma que Jesus Cristo tinha de expressar o seu amor, de receber o seu amor, é como uma das formas das linguagens do amor que esse livro descreve. Então eu li o livro todo já para entender como funciona a dinâmica e para reforçar a minha tese a respeito daquilo que eu já pensava. E uma das formas de linguagens do amor de Cristo, porque Deus ele é amor como um todo, ele expressa, né, o amor, ele exala o amor por onde ele passa. Mas uma dessas formas, uma forma que é muito característica, é a forma que eu dei o título para essa mensagem hoje, que se chama Atos de Serviço, não é? Veja bem, eu analisei algumas coisas. Quando eu falo assim que a igreja, né, precisa, eu me incluo. Tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, primeiro vem e faz efeito na minha vida, para que depois possa me transformar e eu passar isso para vocês. E quando eu estava analisando uma situação que acontecia com a igreja, né, inclusive comigo, eu percebi que hoje no nosso convívio cristão existe muito a inversão da questão dos valores de engrandecimento pessoal. O engrandecimento pessoal tem se feito no meio da casa do Senhor de uma maneira exacerbada, de uma maneira muito grande. Às vezes a gente pensa que receber um cargo ou alguma situação que nós desempenhamos para liderar na igreja nos dá mais autoridade do que alguns ou outros. Muito pelo contrário, quanto mais nós crescemos nos cargos da igreja, já falei isso daqui, mais nós precisamos servir uns aos outros. Existe uma inversão muito grande dos papéis hoje entre servo e senhor. Não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes a gente vem para a igreja, eu me peguei errando nesse hábito e eu falei, eu preciso mudar isso. A gente vem para a igreja e parece que nós somos o Senhor e o Senhor é o nosso servo. Quantas vezes a gente vem na igreja, dobra os joelhos, nos reunimos aqui no templo para adorar. O nosso principal objetivo é vir ao templo, reunirmos com o corpo de Cristo para adorar a Deus. E a gente vem para a igreja e só pede, só clama. Senhor, mas eu preciso disso. Senhor, mas eu preciso daquilo. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Vai louvar ao Senhor, começa a louvar e fica ali, às vezes, em outra dimensão, não entende o que está acontecendo aqui, não entra na atmosfera de adorador que nós precisamos ter. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que o nosso Senhor
já tem esse nome, nós chamamos de Senhor, porque nós somos os servos dele. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, não para o Senhor nos servir. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele ainda nos alcança com as bênçãos sem fim que Ele tem para nós, porque Ele é grandioso em graça. É somente por isso. Porque o nosso objetivo aqui nessa terra não é conquistar o mundo, não é conquistar as riquezas. Algumas coisas acontecem em decorrência da nossa obediência ao Senhor. E nós vamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas o nosso coração precisa estar primeiro focado em servir ao Senhor. E nesse texto aqui, Jesus, na última ceia, o que ele faz? Ele inverte os papéis. Entenda que quando Jesus Cristo veio e se fez carne, ele veio porque ele simplesmente, eu falei isso com os jovens ontem, ele simplesmente podia ficar no seu alto e sublime trono, assim como fez com Moisés, dar as instruções para que ele escrevesse as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e que tudo fosse cumprido. Mas não, ele foi além. Para que a palavra dele se cumprisse, Deus se fez carne e habitou entre nós. No momento que ele se faz carne e habita entre nós, ele passa a não só entender, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele passa a vivenciar na pele, literalmente, tudo aquilo que eu e você passamos todos os dias. E vivenciando isso, ele fala assim: existe uma forma que eu quero que vocês entendam, que vocês vivam nessa terra, e eu quero que vocês sirvam uns aos outros. Na última ceia, o ato de Jesus Cristo foi servir e descer ao mais baixo cargo. Naquele momento ali, esse papel de lavar os pés, ele era direcionado ao escravo da casa. E Jesus Cristo faz o que? Retira a roupa de cima, cingiu-se com uma toalha, cobriu-se com uma toalha, e ele abaixa e assume o papel do menor naquele momento e começa a servir aos seus discípulos. Essa foi a principal mensagem que Deus tocou no meu coração nessa passagem de Nova Peça. Ele começou a servir os seus discípulos para dizer assim: que ninguém é maior. Deus, com a sua infinita misericórdia, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se naquela ocasião o menor de todos eles, para que eles entendessem o papel do servo e a função que ele queria que eles desempenhassem dali para frente, porque já estava próximo à sua partida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 20 ao 23, diz assim: então aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu um favor. Nesse favor, ela pede ao Senhor que os seus filhos, Tiago e João, um se sente à direita dele e outro à sua esquerda no reino de Deus. Do versículo 20 ao 23, você vai ver que ela faz esse pedido. É como se ela tivesse assim: Senhor, quando tu assumir o teu reino, faz com que um filho meu seja o ministro da Casa Civil, e o outro da economia, alguma coisa do tipo, Ela pediu para que Jesus Cristo, quando assumisse o seu trono, colocasse os seus dois ali ao seu lado, certo? É natural que uma mãe queira o melhor lugar e as melhores posições, para os seus filhos. Mas quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles se indignaram com Tiago e João, e ali, se indignando com Tiago e João, nos versículos a seguir, 25 a 28, nós vamos ver o seguinte: então, Jesus, chamando-os para juntos de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês
não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Amém? E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Sabe o que está faltando na minha e na sua vida? O desejo de servir o irmão. O desejo de ajudar o irmão. Sabe o que parte o coração de Deus e parte o coração do pastor da sua igreja? Achar que quando ele convoca uma reunião, quando o seu líder convoca um ensaio, parece que você está fazendo um favor para Deus. E não é assim. Eu gosto muito de nos ensaios, principalmente da equipe de louvor que a gente tem toda semana, eu gosto de orar e falar assim: Senhor, estamos na tua presença, recebe o nosso louvor. Mas você não está ensaiando? Sim, eu entrei na casa do Senhor e eu não entro na casa do Senhor em vão. Se eu estou ensaiando, eu estou louvando ao Senhor. E se eu estou louvando ao Senhor, eu quero que o Senhor receba, porque eu sou servo e eu preciso servir ao meu Senhor. A oportunidade que você tem de vir numa reunião que o seu pastor convoca é uma oportunidade de servir ao Senhor. A oportunidade que você tem de estar no ensaio do conjunto de senhoras é uma oportunidade, senhora, que você tem de servir ao Senhor. Não desperdice as oportunidades que o Senhor tem proporcionado na sua vida, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser o dia que você vai levantar e falar assim: poxa, eu queria ir ao ensaio, mas eu não posso, hoje eu estou acamado, hoje eu estou doente, hoje eu estou impossibilitado, hoje eu não caminho mais com as minhas próprias pernas, hoje eu não tenho mais forças para me direcionar à casa do Senhor, física ou espiritualmente, porque você perdeu as oportunidades que o Senhor propôs a você, que Ele te proporcionou para que você estivesse na casa dEle louvando e agradecendo o seu santo nome. Então entenda que o nosso Senhor não é o nosso servo. E se nós servirmos ao Senhor nessa terra, com excelência, servindo uns aos outros, porque Jesus Cristo, na forma humana, o que Ele mais fez na sua passagem na terra foi servir ao outro, foi demonstrar os atos de serviço na vida dos outros. E se Jesus Cristo fez isso, é porque Ele queria que entendêssemos que nós precisamos amar uns aos outros sobre todas as coisas aqui na terra. Aleluia. Nós precisamos saber do nosso irmão se ele está precisando de uma ajuda, de uma oração, frequentar os ambientes onde nós estamos louvando ao nome santo do Senhor. Nós precisamos viver dentro dessa filosofia de vida, porque se nós não vivermos assim, nós não reinaremos com Ele. Veja só que o que a inversão de valores faz. Se a gente simplesmente pedir ao Senhor e inverter os papéis, que o Senhor é o nosso servo. Quando a gente chegar no céu, como é que vai ser? Ele vai ter que nos servir? Como é? Ou chegar lá no céu, a gente vai ter que viver servindo Ele? Olha só que interessante. Se nós servirmos ao Senhor nessa terra, servirmos ao nosso irmão, amando o próximo como a nós mesmos, quando nós chegarmos no céu, nós iremos fazer o quê? Reinar. Aleluia! Glória a Deus. E Ele nos servirá naquele grande dia. Então, por que nós temos que servir? Olha só como Deus é infinito em sua graça. Olha só como Deus é magnífico. O menor espaço de tempo, que é o que nós passamos aqui na terra, Ele pede assim: me sirva, para que o maior espaço de tempo que nós passaremos na eternidade, nós possamos reinar com Ele. Não vamos desperdiçar a oportunidade de servir ao Senhor, meus irmãos. É simples. É como eu costumo dizer com alguns: faz o simples que vai dar certo. Faça o simples. Quando a grandeza, meus irmãos, ela está vinculada, completamente associada ao servir. Quanto mais você servir ao Senhor e ao seu irmão e à sua igreja, a igreja de Cristo, a sua congregação, quanto mais você servir, maior você será. Maior você será.
Não imagine que, assim como os governadores, que quem governa acha que está acima de todos, que tem um poder maior em suas mãos, é uma cultura errada, porque o governador, o presidente da república, o prefeito, nada mais é do que um funcionário do povo. E se nós entendermos isso, se nós conseguíssemos entender isso, a nossa realidade seria diferente. Se eles que estão lá conseguissem entender que quanto maior o cargo, como presidente da República do Brasil, eles existem para servir o povo, a nossa realidade seria diferente. E o porquê que a nossa realidade hoje ela é escassa? Justamente por causa da inversão desses papéis. Eles acham que eles estão lá e nós precisamos dos serviços. E não é assim. Nós precisamos ser servidos por eles. Assim também, só que o oposto, funciona na hierarquia do reino. O nosso propósito aqui, através dos atos de serviço, é demonstrar o nosso amor ao nosso irmão. A essência do serviço, meus queridos, ela consiste em primeiro lugar, o lado espiritual. Na 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu quero fazer uma pausa aqui, antes da gente continuar. Diz assim: sirvam uns aos outros conforme o dom que você recebeu. O Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira com que ele acredita que convém, ou seja, da maneira que ele quer que você seja usado. Para que o Espírito Santo distribui os dons? Para que Deus distribui esses dons? Para o meu e o seu engrandecimento? Não. Para que nós possamos servir aos outros. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, nesse contexto aqui, diz o seguinte: a maneira da graça de Deus operar a graça dele de formas múltiplas na sua vida é através dos seus dons, e o que você vai fazer com os seus dons é servir ao seu irmão. A multiforme graça de Deus, ela se transfigura em nós para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, assim como já foi há 2 anos atrás pregado aqui nessa igreja, nós possamos transbordar na vida das pessoas. Não adianta ser cheios do Espírito Santo e transbordar no Espírito Santo se não for para alcançar as pessoas. Veja você uma barragem, por exemplo, uma represa, ela enche, ali dentro há vida, ali dentro há diversas espécies de peixe, e aquela barragem está com muita vida, mas enquanto ela não transborda, não acontece vida lá embaixo. E é assim a vida do cristão. Enquanto você não transbordar o amor que Deus colocou em sua vida, você não vai conseguir alcançar a vida dos seus irmãos. E se Deus nos deu esse chamado para amar uns aos outros, nós devemos transbordar através dos nossos dons. Seguindo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Veja, irmãos, o que acontece na vida de Jó. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, relata a mudança, do cativeiro de Jó. Deus restaura a sorte de Jó nesse versículo desse capítulo. E o interessante é que nesse mesmo versículo, no mesmo capítulo, no versículo 2, Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Após essa confissão de fé, meus irmãos, e o ato de fé de Jó orar pelos seus amigos, o cativeiro de Jó é mudado e Deus o restaura. Porque Deus não atende a necessidade, Deus atende fé. Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. Você conhece Deus que você serve? Se você conhece, você sabe que Ele é onisciente. Ele está vendo a tua necessidade. Ele está vendo aquilo que você precisa. Jó, Deus contemplava tudo o que estava acontecendo na vida dele. Deus contemplou cada detalhe e permitiu cada detalhe. Quando foi que o cativeiro de Jó muda, Rafa? No ato de fé de Jó, orar pelos seus amigos. Lá no Antigo Testamento já se manifestava o que Deus queria falar através dessas palavras que nós lemos hoje no Novo Testamento. Quando Jó decide orar pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó, muda o cativeiro de Jó, porque Jó estava fazendo aquilo que agradava ao coração do Senhor. A fé de Jó, naquele momento que ele orava pelos seus amigos, fez com que a necessidade dele, o quadro, fosse revestido e ele fosse abençoado com tudo que ele tinha e o dobro daquilo que ele tinha. Muito mais riquezas foi o que Jó alcançou. E abra sua Bíblia lá em Filipenses, por favor, no capítulo 2. Nós devemos entender, meus irmãos, que o ato de servir nos leva ao mais alto nível de satisfação no conceito de Deus. O ato de serviço que nós prestamos aqui nessa terra, a maneira que nós temos de comunicarmos através do amor, prestando serviço aos nossos irmãos, sendo solidários aos nossos irmãos e servindo ao Senhor, nos eleva ao mais alto nível de satisfação no conceito de Deus. Filipenses 2, o versículo 5 até o versículo 8, diz assim: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, veio a esse mundo, se despiu de toda a sua glória para dar o exemplo de servo. Serviu aos seus discípulos, diminuiu-se, digamos assim, rebaixou-se para dar o exemplo de como nós devemos servir ao nosso irmão. Ainda assim, com a sua grandeza, ele fez isso. Eu acho interessante na minha versão, porque que é essa que está aqui, que algumas, assim como já foi proclamado nessa noite, né, diz assim, pelo que Deus o exaltou, né? Nessa diz assim, por isso também. Olha só, volta um pouquinho, Rafa, pra gente. E se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pula. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi obediente até a morte, obedeceu até a morte de cruz, e por isso também Deus o exaltou. E é isso que Ele requer de nós nessa noite. Sejamos obedientes até a morte. Sejamos servos do Senhor, servos até a morte. Serviremos ao Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa congregação. Serviremos ao Senhor com excelência até a nossa morte, para que Deus também possa nos exaltar, mudar o nosso nome e nós possamos reinar ao lado de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor mais uma vez por poder estar aqui ministrando a palavra, e que o Senhor possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Amém?